Na nossa aula de hoje, nós estamos falando sobre as psicoterapias. No primeiro vídeo, nós falamos do sentido da palavra psicoterapia. No segundo vídeo, nós falamos sobre a escuta. No terceiro, vocês ouviram o Christian Dunker sobre os desafios de escutar hoje. Agora, nós falaremos sobre as diferentes abordagens em psicoterapia. É algo que vocês vão aprender mais ao longo do curso. Terão diferentes matérias dedicadas a diferentes abordagens. Mas na nossa aula de hoje, o que nós vamos buscar é introduzir essas questões para vocês poderem ter esse olhar sobre o que vem pela frente, sobre o que vocês aprenderão das psicoterapias. Então, vamos lá. Estou abrindo aqui. Sobre as psicoterapias, eu vou me embasar neste livro, que está disponível lá no AVA, para quem quiser saber mais, que chama Psicoterapias, Abordagens Atuais. Quando a gente fala de psicoterapia, então, nós estamos falando da dimensão do cuidado. A psicoterapia é um processo de mudança. Geralmente, quem procura psicoterapia está buscando que uma mudança aconteça. Desde Freud, né, nós podemos dizer que as psicoterapias, elas vêm tendo a palavra como principal fundamento. Há muitas diferenças entre as abordagens psicoterápicas, mas todas elas trabalham com a palavra. E a importância da escuta. Muito da nossa formação profissional vai ter a ver com esse preparo para escutar. Vamos falar, então, das diferentes abordagens. Quais são as diferenças, né? As principais diferenças estão nos fundamentos teóricos, né? Qual vai ser a compreensão teórica sobre a experiência humana? Nas nossas aulas anteriores, a gente pôde ver que até mesmo o objeto do conhecimento varia, né? Nós vimos que para análise do comportamento, o objeto é o comportamento. Para a psicanálise, o objeto é o inconsciente. Para a fenomenologia, o objeto é o fenômeno. Então, as formas de compreender o que motiva nossas ações, o que gera nossos sofrimentos, qual que é a influência na nossa história de vida, no que nós vivemos hoje, como que as pessoas formam suas personalidades, como que é a dinâmica das relações entre as pessoas, tudo isso vai ter a ver com os fundamentos teóricos que embasam a compreensão do profissional, que será psicoterapeuta. Então, a principal diferença entre as abordagens teóricas são os fundamentos teóricos. Além disso, são diferentes os processos de formação, né? Se eu quero ser de uma determinada abordagem, é preciso que eu me especialize, é preciso que eu passe por experiências de formação específicas naquela abordagem. Os objetivos de cada processo psicoterapêutico são diferentes, né? Se uma pessoa chega em um primeiro atendimento contando uma queixa na abordagem comportamental, o objetivo de lidar com aquele sintoma, com aquela queixa, é diferente do que na clínica psicanalítica, é diferente da clínica fenomenológica existencialista e assim por diante. Há abordagens em que as sessões elas são uma vez por semana, há abordagens que vão ser 2, 3 vezes por semana, há abordagens que podem ser quinzenalmente, acompanhamentos mensais e assim por diante. O tempo de duração do atendimento muda, assim como o tempo de duração da psicoterapia. Tem abordagens que defendem que a psicoterapia, para ter mudanças, é um processo longo. Tem abordagens que defendem formatos mais pontuais, focados numa questão. Existem modelos de psicoterapia breve. Essas são algumas diferenças.
os procedimentos utilizados. Como que vai ser a sessão? Vão ser perguntas abertas? A pessoa vai falar, vai ficar à vontade para falar sobre o que ela quiser? Vai ter um roteiro de perguntas para ser seguida? Vão ter testes, né, procedimentos de avaliação psicológica? Vão ter dinâmicas, atividades em que a pessoa pode se expressar de outras formas, com desenho, com música, de uma forma lúdica? Vão ter encenações, dramatizações? São vários os procedimentos possíveis. Então, vamos para a gente imaginar, pensar alguns exemplos. As terapias chamadas de psicodinâmicas, elas têm um foco no insight, que é a pessoa. O que é o insight? É aquele estalo, é quando a pessoa ela toma consciência de um aspecto que antes ela não tinha consciência. E aquele momento que você se surpreende, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Só que no caso da psicoterapia, nossa, eu nunca tinha pensado isso sobre mim mesma. Então, o insight é esse processo de tomada de consciência sobre aspectos em nós que nós não conhecíamos, que nós não tínhamos pensado sobre. Nas psicoterapias comportamentais, o foco são os novos aprendizados. Né? A ideia de que se a gente está sofrendo, existem padrões de comportamento que estão se repetindo. E para que mudanças aconteçam, é preciso termos novos aprendizados. Nas cognitivas, nas terapias cognitivas, existem pensamentos e crenças que são disfuncionais, que não são adequados ao contexto que eu estou vivendo, não são adequados aos fatores da situação que eu estou vivendo. Então, vai ser mudança na minha forma de pensar, no que eu acredito sobre o que eu estou vivendo. Nas sistêmicas, né, o foco é a organização das relações, e é ali que o processo psicoterapêutico vai focar. Vamos dar alguns exemplos, né? Nós falamos sobre as técnicas da psicanálise na aula, sobre psicanálise, mas vamos agora imaginar como é a psicoterapia de orientação psicanalítica, para a gente poder ver a diferença com outras abordagens, né? Qual é a regra fundamental da psicanálise, como nós vimos na nossa aula de história sobre a psicanálise? É a associação livre, é pedir para que a pessoa fale o que vier ao pensamento, associe livremente, né? O que ela pensar, sem se inibir, sem ficar pensando no que o terapeuta vai pensar, sem acreditar que algum pensamento é bobo, ou absurdo, ou é estranho, ou é errado. Não, falar o que vier ao pensamento. Essa é a principal técnica da psicanálise, né? Construir um espaço, transmitir para a pessoa que esse espaço é um espaço seguro, para que ela possa confiar e buscar falar o que vier ao pensamento. A escuta em psicanálise é chamada de atenção flutuante. Isso significa que a atenção não será uma atenção direcionada, focada em aspectos específicos, mas uma atenção que ela vai flutuar entre os temas trazidos, para que entre esses temas trazidos novas questões possam surgir, possam emergir. Então, a atenção em psicanálise não é uma atenção direcionada para um aspecto determinado, mas uma atenção mais aberta possível para as questões que podem surgir. O divã, ele é usado em psicanálise, né, para que a pessoa ela possa mudar de posição, né? Geralmente na nossa vida cotidiana, quando a gente está fazendo nossas responsabilidades, nossas tarefas, nossas atividades, ou quando a gente está conversando, a gente está sentado, ou está de pé, olho no olho, olhando de frente, né? Já a posição em que a pessoa deita, né, é uma posição que geralmente a gente deita para descansar, deita para dormir, para sonhar, deita para pensar sobre a nossa vida, deita para assistir alguma coisa, para ler alguma coisa. Então, quando a pessoa deita, é uma posição mais voltada para si mesma, mais voltada para o mundo subjetivo, mais voltada para essa reflexão. Então, o uso do divã tem essa finalidade, né, de que a pessoa deitando, ela se volte para si mesma, para os sentimentos, emoções, memórias.
E também tem a finalidade de que a pessoa não fique olhando no olho e fique assim, nossa, o meu analista olhou para a direita, será que ele está distraído? Nossa, ele arregalou os olhos, será que ele está assustado? Porque senão a pessoa fica prestando muita atenção nas expressões faciais do profissional e acaba se preocupando com o que o profissional está pensando, como está reagindo, se ele tá acompanhando ou não, se ele está gostando ou não, se ele está concordando ou não, e não é isso que importa, né? O que importa é que a pessoa fale o que vier ao pensamento. É isso que busca a psicanálise. Outra técnica da psicanálise é a interpretação dos sonhos, né? Pensando como os conteúdos do sonho é como se cada pessoa tivesse o seu idioma. E a interpretação dos sonhos fosse traduzir esse idioma que nem mesmo a pessoa conhece. Né? Nos sonhos vão ter manifestações simbólicas de conteúdos intensamente afetivos para a pessoa. Então, interpretar o sonho vai ser esse caminho de chegar nesses conteúdos que importam, esses conteúdos que são significativos. Na psicanálise também será importante a questão da transferência, que é observar como na relação entre paciente e psicoterapeuta há afetos que são transferidos de outras relações. Então, na psicanálise, a gente olha bastante também para esse teor afetivo do vínculo terapêutico. Ok? Esses são alguns dos elementos técnicos da psicanálise. E na análise do comportamento, né? Lembrando que nós tivemos a aula sobre como surgiu a análise do comportamento, sobre o behaviorismo radical de Skinner, sobre a questão de haver o comportamento, o antecedente, a consequência, e como a análise do comportamento olha para as consequências do comportamento, e quando essas consequências são positivas, são prazerosas, elas aumentam a chance do comportamento ocorrer. Já quando essas consequências são negativas, aversivas, elas diminuem a chance do comportamento ocorrer. Então, uma das técnicas do comportamento é a modelagem. É você ir pensando quais são as consequências do comportamento e mudando o ambiente, mudam as consequências. Um desses ambientes é um ambiente terapêutico. Então, lá a pessoa pode falar do que está sentindo e vão ter outras consequências. Contar as dificuldades e vão ter outras consequências. Contar como ela lida com as dificuldades e vão ter outras consequências. Então, encontrar formas de reforçar positivamente comportamentos que são mais saudáveis, mais adaptativos, que vão trazer melhoras na vida daquela pessoa. O reforço negativo é tirar coisas aversivas, aumenta as chances de que aquele comportamento aconteça. Né? Então, como é que a gente pode fazer para identificar coisas que na vida daquela pessoa estão impedindo comportamentos saudáveis, comportamentos adaptativos? Para isso, é preciso todo um olhar atento para as contingências, que é quais comportamentos é importante que a pessoa mantenha? Quais comportamentos é importante que a pessoa diminui? Quais comportamentos é importante que a pessoa aumente? E que alterações que a gente pode fazer no ambiente que vão alterar também as consequências desses comportamentos e, consequentemente, os comportamentos. Outra técnica é da exposição. Como está muito ligado o comportamento ao ambiente, é uma ligação direta, né? Vamos imaginar que a pessoa tenha muito medo de falar em público. Então, vamos, né, dentro do contexto terapêutico, buscar situações em que ela se exponha a situações assim. Ela pode sentir uma ansiedade muito grande, mas ela vai perceber que, mesmo ansiosa, a situação acontece, que é possível entrar em contato com aquela situação. Alguém que tem muito medo de elevador, né? Eu vou junto com a pessoa para o elevador, ela é exposta a esse ambiente, né? E dentro do contexto psicoterapêutico, observar o comportamento e as consequências. E aí a ideia é dessensibilizar, né? Por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Então, eu vou uma primeira vez com a minha psicoterapeuta,
e faço um trajeto simples, me sinto muito, muito ansiosa. Na segunda vez eu faço esse trajeto simples e a ansiedade já é um pouco menor. Aí eu complico o trajeto, sinto uma ansiedade muito forte. Mas ir fazendo aos poucos, né, que são chamadas as aproximações sucessivas, ir fazendo aos poucos para a ansiedade diminuir. E também o treino de habilidades sociais no contexto da terapia, né? Vamos simular o início de uma conversa. Como é quando você vai fazer um elogio? Quando é quando você vai fazer uma sugestão? Como é no seu relacionamento familiar contar que algo te incomoda? Como é no seu relacionamento afetivo falar de uma expectativa sua? Né? Treinar que a pessoa fale sobre si, fale sobre as suas opiniões, fale sobre seus sentimentos de uma forma adequada, de uma forma assertiva. Esse termo assertividade é bem importante para a análise do comportamento, né? Que a pessoa não seja agressiva ao falar, ou seja inibida ao falar, ela consiga falar com confiança, se comunicar bem, né? Tratando a pessoa bem, com respeito, com cuidado, e poder comunicar o que ela sente de uma forma adequada. E a terapia cognitiva? A terapia cognitiva vai lidar com os pensamentos, as ideias, então as sessões elas são estruturadas, vai ter um plano de sessão. O que vai ser trabalhado hoje nessa sessão? E também são dadas tarefas. Olha, você tem tido muita dificuldade de se organizar para fazer seus trabalhos. Então, a sua tarefa para a semana que vem é construir um cronograma e cumprir esse cronograma. Olha, você tem ficado muito tempo dispersa. Então, a sua tarefa é por meia hora por dia se concentrar em algo, registrar o que você se concentrou e trazer. Então, as sessões, elas têm objetivos, esses objetivos, eles vão se tornar tarefas que vão ser trabalhadas de uma semana para outra, né? É um trabalho em que ambos, o terapeuta e o paciente, vão pensar que sessões, que elementos precisam ser trabalhados nas sessões e como que a gente pode fazer propostas e cumprir esses propósitos ao longo das semanas. Nisso vão mudando os pensamentos e crenças errôneos e disfuncionais. Um exame das evidências, né? Muitas vezes eu penso assim, eu não vou escrever um texto, porque todo mundo acha bobagem o que eu falo. Para que eu vou escrever esse texto? Se as pessoas vão falar, que tonto, por que ele está falando disso? Não quero escrever esse texto, as pessoas vão me diminuir. Aí a tarefa é que ele escreva o texto, que ele publique em uma rede social, e aí a gente vai examinar as evidências. Será que as pessoas estão te diminuindo? Será que elas estão dizendo que você é bobo? Ou algumas gostaram, algumas fizeram elogios, algumas fizeram sugestões. Vamos olhar para as coisas tal como elas acontecem? Né? Então, olhar para os contextos. E testes comportamentais. Né? Eu imagino que a minha amiga vai ficar muito brava se eu contar para ela que eu fiquei chateada com o que ela fez. Não, então vamos ver, conta para ela. Né? Você acredita que ela vai ficar brava, mas será que ela vai ficar brava? A tarefa, então, é você contar para ela, para que a gente possa examinar o que acontece em contextos assim. E aí, novos pensamentos vão sendo gerados. Né? Na terapia cognitiva, a gente percebe que tanta coisa a gente deixa de fazer, porque a gente acredita que vai ser horrível se a gente fizer, mas isso está no nível do que a gente acredita, não do contexto como tal, não do que acontece. Então, como que a gente pode trabalhar nossos pensamentos, nossas crenças? Na aula passada, nós falamos sobre a abordagem fenomenológica e há também a psicoterapia de orientação fenomenológica, que vai sempre compreender o ser enquanto ser no mundo. A gente não consegue separar o ser, lembram, da essência da existência. Não existe um ser aqui, dentro de mim, na minha cabeça, na minha natureza, e o mundo lá fora, o mundo externo, o mundo separado. Não, não existe essa separação, ser e mundo. O que existe é nós, enquanto seres,
no mundo. E aí a terapia fenomenológica, para conhecer os modos de ser no mundo, vai focar bastante no momento vivido, tal como ele é vivido por quem vive. Então tem esse foco no aqui e agora, né? Esse foco no momento, esse foco no presente, né? O que a pessoa me conta sobre o que ela está sentindo hoje, sobre o que ela fez nessa semana, sobre como é contar. É muito interessante isso da fenomenologia, né? Eu conto como foi meu fim de semana, mas meu fim de semana é no passado, apesar de ser um passado próximo. E aí, como você se sente hoje falando do seu fim de semana? Como você se sente aqui na terapia contando essa emoção que você teve no fim de semana? Então, a abordagem bem centrada no agora. A redução fenomenológica, que é a gente suspender, colocar entre parênteses ideias, preconceitos, concepções, explicações, definições teóricas. Nós não vamos usar definições teóricas para escutar aquele caso, né? No sentido de que a escuta precisa ser daquela pessoa enquanto ser no mundo. Como aquela pessoa vive, da forma que ela vive, como apenas ela vive, um modo singular de viver. Então, a escuta do fenômeno. E também pensar no projeto existencial. A questão da liberdade, das escolhas que nos constroem. Olhar quais são as escolhas que essa pessoa está fazendo, como essas escolhas se relacionam com o futuro, se relacionam com as motivações, com quem ela escolhe se tornar. Então, perceber esse olhar, né? A gente olha para o presente pensando quem a pessoa está se tornando, quem ela gostaria de se tornar, como que as escolhas dela se relacionam com esse projeto que ela tem. Ok? Vocês podem perceber que eu falei rapidamente, né? As terapias, elas são bem diferentes entre si. Pode até dar uma impressão de nossa, quanta coisa, e de fato é muita coisa. Vocês vão ter um semestre para cada uma das, pelo menos um semestre, mas geralmente 2 semestres para cada uma das abordagens. Mas a ideia do vídeo era justamente essa, né? Quanto é rico o campo das psicoterapias. Como são muitas as formas de trabalhar com os nossos sentimentos, com os nossos modos de viver, com as possíveis mudanças nesse campo. Como são ricas as formas de escuta, como são ricas as formas de cuidar. Nós falamos das diferenças entre as psicoterapias e agora nós falaremos, para finalizar nossa aula, sobre os aspectos em comum.